Recebi um e-mail seu, eu só ainda não olhei. Tá. Eu mandei um pouquinho tarde, meio-dia e 35. Eu só não corrigi ainda, mas eu vi lá que eu recebi sim. Professora, eu gostaria de saber, porque tem uma questão do trabalho que precisa que fala sobre imunidade. Aí falta só ela e a que vem depois dela para fazer. Vai terminando ainda, a gente ainda está tendo a aula de imunidade. Aí você espera um pouquinho para responder ela. Sim, é porque eu já fiz as outras que é de marcar, aí falta só ela. Você vai descobrir hoje a aula, porque eu acho que hoje a gente já vai terminar. Tá. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Bom. Então, vamos lá, galerinha. Peguem os cadernos. Vamos continuar na aula. Deixa eu abrir aqui o slide. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. A gente parou na parte de imunidade inata e adquirida, né? Foi. Aham. Tá. Então, vamos só diferenciar aqui, vamos voltar um pouquinho na inata, só para a gente relembrar. Ontem eu falei para vocês que a imunidade inata é aquela que já nasce com a gente, né? Então, são todas as barreiras físicas, químicas e biológicas que o nosso corpo tem. Dentre eles, temos como exemplo a pele, os cílios, a lágrima, a saliva, as plaquetas também. Eu não falei dela ontem para vocês, mas as plaquetas também são parte dessa imunidade inata. A função delas é justamente atuar na coagulação do sangue. Então, quando a gente tem um ferimento, por exemplo, elas vão produzir como se fosse uma rede, um fio ali para impedir a passagem das hemácias e reter o sangue. Então, as plaquetas também fazem parte dessa imunidade inata. A gente já nasce com as plaquetas. Tem a saliva. Uma dúvida. Por que a imunidade dá doença às vezes? Porque tem a imunidade o quê? Ela dá algumas doenças às vezes. Isso é o que a gente chama de doença autoimune. Vou chegar lá, vou falar sobre isso, Adria. É quando o nosso próprio corpo ataca o nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo ele ataca células que são de defesa, células que são necessárias para o nosso corpo. Então, ele acaba reconhecendo mal essas células, ele acha que essas células são células invasoras e atacam células que são células importantes para o nosso corpo. E aí dá o que a gente chama de doença autoimune, tá? Ah, tá. Oi, professora. Olá, Bia. Tudo bem com você?
Tudo jóia. Que bom. Então, começou aqui já comecei a explicar sobre a matéria, tá? Ontem. É para pegar o caderno, né? Para fazer igual a gente estava fazendo de bactérias e vírus, não é? Isso. Tá, vou pegar aqui. Então, gente, a imunidade inata é isso. Tudo aquilo que já nasce com a gente, aquilo que já tem no nosso corpo. Repetindo, é a pele, cílios, lágrima. Tem também um muco, que é um fluido produzido pelo organismo. A função dele é impedir que os micro-organismos entrem no sistema respiratório, por exemplo. Então, o muco também faz parte dessa imunidade inata. As plaquetas que eu acabei de falar, a saliva, né? Tem uma substância ali que mantém a lubrificação da boca, que vai proteger nós contra vírus, né? Que podem invadir ali o nosso sistema respiratório, enfim. O suco gástrico também, que é produzido pelo estômago, né? Um líquido que é produzido pelo estômago, que vai atuar ali no processo de digestão dos alimentos. O suor também é uma barreira que o nosso corpo já tem, que vai impedir a entrada de fungos, por exemplo, né, pela pele. Enfim, então, imunidade inata é tudo aquilo que já nasce com a gente, faz parte da imunidade inata. Então, ela é representada por essas barreiras aí, que podem ser barreiras físicas, químicas e biológicas. Além disso, a imunidade inata também é representada pelas células de defesa, que são quais? Os leucócitos, os neutrófilos e os macrófilos. Minha internet tinha caído, por isso que eu saí da aula, minha internet tinha caído. Tá, tudo bem. E aí a gente tem um outro tipo de imunidade, que é adquirida. Ela vai entrar em ação quando a imunidade inata ela não funciona ou então ela não é suficiente. Então, vamos supor, esse vírus aí, né, coronavírus. A primeira barreira que ele vai ter, a primeira imunidade que vai entrar em ação contra o coronavírus é a imunidade inata. Então, ele tem várias barreiras até conseguir entrar no nosso corpo. Então, ele tem primeiro a nossa pele, né? Aí, vamos supor que a nossa pele não foi suficiente, ele entrou no nosso corpo. Então, Ele demora 15 dias para se manifestar? Ok. Por isso que geralmente ele demora 15 dias para se manifestar? E é muito relativo, depende justamente disso que a gente está estudando agora. Depende do sistema imune, depende da pessoa, idade da pessoa, se é mais jovem, se é mais velho, se é criança, se é recém-nascido, se o sistema imune dela está bom, se está ruim, entendeu? Então, tem uma série de fatores. Então, não tem como falar assim, depende. Se for uma pessoa mais saudável, às vezes ela nem vai ter sintoma nenhum. Às vezes eu tô com Covid e nem sei, entendeu? Ou você tá com Covid e nem sabe. Porque você tá saudável, seu sistema imune está bom e você não sente nada com o vírus do coronavírus. Então, acontece isso também. Então, quando a inata ela não funciona ou ela não é suficiente, o vírus mesmo assim consegue atacar o seu corpo, aí entra a imunidade adquirida ou adaptativa. Ela recebe esses dois nomes. Que imunidade é essa? Ela é a defesa que é adquirida por nós ao longo da nossa vida. Então, são os anticorpos. Anticorpos, gente, cada anticorpo é específico para um antígeno. Antígeno seria o quê? Por exemplo, coronavírus tem um antígeno específico do coronavírus. Tem um antígeno específico para a gripe H1N1. Tem um antígeno específico para todos os tipos de vírus, de doenças, tem um antígeno específico. Tem um anticorpo específico contra esse antígeno. Então, a gente vai adquirindo com o passar do tempo, ao longo da vida. A partir do momento que a gente é exposto a vários invasores, né, que entram no nosso corpo, a gente vai adquirindo esses anticorpos. Tem também as vacinas, que nada mais é do que injetar no seu corpo um vírus, mas digamos um vírus que está bem fraquinho, um vírus que não vai te fazer mal nenhum,
mas o seu corpo ele vai reconhecer aquele vírus, vai produzir anticorpo contra aquele vírus. Então, quando vir o vírus que está fortão, está querendo mesmo atacar o seu corpo, que está vindo com tudo, o seu corpo já vai ter o anticorpo porque você tomou aquela vacina antes, tá? Então, o exemplo são os anticorpos. E essa imunidade adquirida, ela tem alguns mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo dessa pessoa. Então, ela vai agir diante de algum problema específico. Então, vai depender muito por exemplo, se a imunidade inata, né, como eu falei, ela não for o suficiente, ela vai agir, então, a imunidade adquirida ou adaptativa, diante de algum problema, né? O vírus já entrou no seu corpo. E ele vai precisar do quê? Ele vai depender da ativação de algumas células especializadas na defesa do nosso corpo. Por exemplo, os linfócitos, né? Que a gente até falou um pouco deles ontem, que são as células de defesa mesmo, como se fossem os soldadinhos, né? Os seguranças do nosso corpo. Então, os linfócitos, eles são o quê? Eles são os responsáveis por matar os micro-organismos e pela produção também dos anticorpos. Então, eles que vão ajudar aí toda a defesa do nosso corpo a acontecer. Então, vocês têm que gravar isso, que imunidade inata é aquela que já nasce com a gente, a adquirida é aquela que você vai adquirindo ao longo da vida. E aí, existe também essa imunidade passiva e ativa. Então, os processos que vão, né, conferir a imunidade, eles podem ser classificados tanto em passiva quanto ativa. A imunidade passiva, ela é uma imunização do nosso corpo por meio da transferência de anticorpos específicos de um indivíduo que já está imunizado para um que não está imunizado. Essa imunidade passiva, ela é natural e ela acontece quando tem transferência ali de anticorpo. Por exemplo, da mãe para o filho, né? Que vai ser através da placenta ali da mãe. Então, ela passa os anticorpos dela para o filho. Ou através, por exemplo, da amamentação também. Ela passa também alguns anticorpos para o filho. E existe também essa passagem desses anticorpos de uma forma artificial, que é através de quê? Através dos soros. Lembra que a gente viu que as vacinas, elas são o quê? Elas são preventivas, ela vai te prevenir a não ter aquela doença. E o soro, ele é um tratamento. Você já está com aquele vírus, você já está doente e você toma o soro. Esse soro, então, é o que a gente chama, quando ele é a imunidade passiva artificial, que é quando tem essa passagem de anticorpos que já estão prontos ali no soro. Então, é por isso que ela vai tratar você contra aquela doença, porque naquele soro tem também anticorpos, né, que já estão prontos contra aquela doença, tá? E nós temos aí a ativa. Então, isso que eu falei antes era da passiva. Nós temos também a imunidade ativa, que é aquela produzida pelo corpo após a exposição a um antígeno, após a exposição a um vírus, a uma bactéria, tá? Quando você é exposto a algum vírus, por exemplo, você vai ter um antígeno, que é aquele vírus. E aí você tem que ter um anticorpo específico para matar esse antígeno, tá? Então, o que vai acontecer? O indivíduo imunizado, ele vai ter um papel ativo na geração da resposta imunológica. Então, se a pessoa ela acabou de ser... como é que eu posso explicar a vocês? Ela acabou de ser exposta a um vírus. Então, isso é a imunidade o quê? Ela é ativa, é aquela que é produzida pelo corpo após a exposição de um antígeno. Então, a partir do momento que você foi exposto a um vírus, entra, então, a produção da imunidade ativa,
tá? Ela pode ser também de forma natural, quando ela é adquirida através ali de uma doença, através desse contato, por exemplo, com um vírus, ou ela pode ser de uma forma não natural, que é quando uma forma também artificial, que é quando você toma uma vacina, por exemplo. Então, você vai receber ali, né, o antígeno naquela vacina e vai produzir um anticorpo contra aquele antígeno. Ou da forma natural que eu falei, que é através da doença. A partir do momento que você tem contato com o vírus, você já produz um anticorpo contra aquele vírus. Então, pode ser dessas duas formas também, assim como a passiva. Ok? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Sim? Então, a gente vai falar sobre alergia. Não sei se alguém aqui tem alergia muito forte, se tem alguma coisa que nem vê. Professora, eu tenho alergia até de maionese. Eu tenho alergia a muita poeira, ou seja, se eu vi muita poeira em mim, eu não paro de espirrar. Mas tem gente, essa de poeira, ela é mais comum, né? As pessoas serem mais sensíveis a poeira, espirrar bastante e tal. Mas tem pessoas que determinada coisa, se ela tiver contato, ela começa a ficar com falta de ar, ela tem que ir para o pronto-socorro, ela realmente não. Eu fico com falta também. Então, algumas pessoas têm uma alergia muito forte. A gente vai falar sobre alergia. O que é uma alergia, gente? O que ela tem a ver com o nosso sistema imunológico? É o que eu vou explicar para vocês agora. A alergia, ela é uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, ela é desencadeada a partir do contato ali com uma determinada substância, que é considerada pelo seu corpo uma substância não tolerável. Então, as alergias, elas podem ser tanto ambientais, pode ser uma alergia ali do ambiente onde você está, ou então de alimentos, como a Bia falou, né? Maionese, que ela não pode nem comer, né? Ingerir maionese, que ela vai ter um processo alérgico. Eu tenho muita alergia, mas eu não tenho tanta alergia assim com alimentos. Eu tenho mais alergia com poeira, esses negócios assim mais comuns. Professora, Então, a sua é mais ambiental, né? Uma alergia ambiental. e também na minha pele, quando a minha alergia tem muita pontinha branca, Sim, algumas pessoas têm irritações na pele, isso é bem comum também, tá? Então, ó, pode ser tanto no ambiente em que você está, quanto em algum alimento que você ingeriu. Então, pode ser por meio da inalação, né? Por exemplo, da poeira, ingestão de algum alimento, ou às vezes até pelo contato. Tem gente que se encostar em algo que ela tem alergia, já desencadeia aquele processo alérgico. Então, isso é um pouquinho do que é a alergia. Então, a alergia nada mais é do que uma resposta do seu sistema imunológico, tá? E nós temos também, que acho que foi o Adrian, né, que falou no início da aula, sobre doença autoimune. O que é isso? São doenças que atacam o sistema imunológico. Então, são doenças que vão atacar o nosso sistema imunológico contra uma estrutura do nosso próprio organismo. Então, ela tem ali uma resposta autoimune. A gente aprende, né? Vocês devem já ter ouvido falar que o sistema imunológico, a gente está vendo aqui agora também, né? Nessa aula, o que a gente viu? Que o sistema imunológico, ele combate, né? Várias doenças, várias ameaças, vírus, bactérias. Então, o nosso sistema imunológico é o que protege a gente. O que acontece? O sistema imunológico, quando ele vê, por exemplo, o vírus do coronavírus, ele vai produzir um anticorpo, né? E vai atacar aquele vírus até destruir ele. Só que em alguns casos, ele pode confundir células do nosso próprio organismo como invasores. Então, ele vai começar a destruir células que são importantes para o nosso sistema imunológico e vai desencadear o que a gente chama de
doença autoimune. A gente pode citar várias, né, doenças autoimunes. Tem lúpus, tem psoríase, tem várias. Tem uma série de doenças e é bem comum vocês verem alguém que tem alguma doença autoimune, doença na tireoide, famoso hipotiroidismo, é autoimune, que é o nosso próprio corpo que começa a destruir a tireoide, né? Que é muito importante para o nosso corpo, ela produz um hormônio muito importante para o nosso corpo, enfim. Tem a doença, né, lúpus, ela é uma doença que ela é muito perigosa, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma doença crônica que o organismo ele vai produzir anticorpos que vão reagir contra as células saudáveis. Só que a maioria Opa, eu passei o slide aqui sem ver. A maioria das doenças, gente, autoimune, a maioria dos médicos, eles não conseguem explicar e não conseguem também desenvolver um tratamento. Então, os médicos falam que são doenças que não têm cura, que não tem um tratamento. Por quê? Como que você vai tratar, como que você vai combater algo que, na verdade, é do seu próprio corpo? O seu corpo está atacando o seu próprio corpo, então é muito difícil. Então, o lúpus, por exemplo, ele tem causas que são ainda desconhecidas, né? As pessoas não entendem ainda como essa doença acontece. Eles falam muito que ela é hereditária, né? Passa de mãe para filho, de pai para filho. Eles falam também muito de os fatores ambientais, o ambiente onde aquela pessoa vive também influencia muito desenvolver o lúpus, né? Pode agravar muito os sintomas do lúpus, a pessoa ficar muito exposta ao sol também, né? Quando a pessoa ela tem lúpus, ela tem vários sintomas. Ela costuma dar manchas avermelhadas no corpo, no rosto, ela costuma ter muita dor nas articulações do corpo dela, ela costuma ter febre, fadiga, né? Aquela dor de cabeça constante. Então, além disso, ela é uma doença que afeta muito mais as mulheres, tá, gente? Então, é uma doença mais que afeta principalmente as mulheres. Então, agora a gente vai falar de outra coisa, sobre imunodeficiência, que é a diminuição da imunidade do organismo. Nós temos duas aí, a congênita e a adquirida. A congênita, gente, ela também pode ser chamada de primária. Ela vai ser determinada geneticamente. As pessoas que têm esse tipo de imunodeficiência, né, que é uma deficiência na imunidade dessa pessoa, elas são mais suscetíveis a ter infecções, tá? E quando elas têm essa imunodeficiência congênita, ela acaba se manifestando muito cedo, então aparece mais em crianças, tá? Então, é mais na fase de que a criança ainda é bebê ainda, que vai manifestar essa imunodeficiência. E nós temos aí a adquirida, o próprio nome já fala, né? Ela se desenvolve devido ao uso ali de determinados medicamentos. Então, é uma imunodeficiência que você vai adquirindo com o passar do tempo. Então, pode ser com o uso de medicamento, pode ser depois que você teve um câncer, você pode ter uma imunodeficiência adquirida. Pessoas que têm câncer, gente, elas ficam com o sistema imunológico muito com esse sistema de defesa do corpo dela, fica todo comprometido. Então, ela fica mais suscetível a infecções, ela fica mais suscetível a tudo. O sistema imunológico dela vai lá embaixo. Então, ela tem, então, uma imunodeficiência adquirida, tá? Então, é uma pessoa que tem que se alimentar bem, que tem que fazer exercício físico, tem que ter uma qualidade de vida muito melhor para se prevenir aí dessas infecções. Pessoa que já teve alguma desnutrição, alguma infecção,
nas células do sistema imunológico também. Enfim, vários fatores podem levar uma pessoa a ter uma imunodeficiência adquirida, tá? Então, tudo aquilo que afeta muito o sistema imunológico, uma doença muito grave, vai desenvolver uma imunodeficiência adquirida, pode desenvolver uma imunodeficiência adquirida nessa pessoa. Por exemplo, o vírus, né? A gente estudou vários vírus. Dentre eles, um dos mais graves, acho eu, é o HIV, por exemplo. Uma pessoa que já é acometida com HIV, ela tem uma imunodeficiência adquirida, tá? Por quê? O sistema imunológico dela vai ficar muito enfraquecido, então ela vai ficar mais susceptível a infecções e a doenças, tá? Então, galerinha, ó, terminamos a aula de hoje no horário certinho. Anotem aí o para casa, página 345 e 346, a parte de atividades e a parte de tarefas, tá? Na página 347 ainda tem uma questão, que é a questão 5, é para vocês fazerem até a questão 5. Então, vocês vão fazer de para casa. A página 345, a parte de atividades, da 1 até a 6. E 346 dá 1 até a 5. Beleza? Beleza. Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Adrian, você tem alguma dúvida com relação ao trabalho ainda ou tirou? Tem, Adrian? Adrian? Oi? Você ainda tem alguma dúvida com relação ao trabalho ou com o que eu expliquei, você conseguiu entender? Sem entender tudo. Melhor fazer tudinho. Oi? Hoje mesmo eu vou terminar já esse trabalho. Eu já vou terminar já hoje esse trabalho já. Então tá joia. Quando eu acabar, já pode te mandar? Pode, estou recebendo até o dia 28. Tá? Tá. Dia 28 é o prazo máximo. Gente, então é isso. Esse para casa é para vocês me entregarem na terça-feira, tá? Na aula de amanhã a gente vai fazer essa atividade aí que eu coloquei. Então, terça-feira, você tem que enviar no meu e-mail a foto desse para casa, beleza? Beleza. Então, beijos para vocês. Até amanhã. Tchauzinho. Até. Tchau.